Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gema Please. Só que antes da gente passar para o assunto do vídeo de hoje, eu quero falar rapidinho sobre um bom editor de vídeos, que é o Filmora 11. Você achou que eu ia falar Filmora 10, né? Mas não, os caras estão atualizados. A Wondershare já lançou o Filmora 11 e vão dar uma olhadinha nas coisas novas que ele tem. O Filmora 11 ele já tá com o slogan de faça mais do que editar, né? Então não precisa nem dizer que ele é um editor de vídeo que tem funções bem interessantes. Uma coisa que ajuda muito quem edita vídeos é a função de autossincronização de áudio. Isso é para aqueles casos em que, por exemplo, você tem uma gravação de uma câmera fotográfica e o áudio dela é uma porcaria. Só que por fora você gravou com o seu microfone também. Então você taca a gravação do microfone, clica em auto-sincronizar e ele vai sincronizar essa gravação do microfone por cima daquele áudio ruim original da câmera. Outro sistema interessante é o dos modelos pré-definidos. Tem até 50 modelos pré-definidos para você escolher para o seu vídeo, para editar ele rápido, né, de forma eficiente. E eu recomendo isso muito para aquelas pessoas que vão fazer vídeos para trabalho ou coisas que não precisam ser necessariamente um modelo feito original seu. Você pode trabalhar em cima de um modelo e isso vai tornar seu trabalho 10 vezes mais rápido. Esse é um ótimo sistema para isso, porque você só clica e num clique de um botão, você já tem 90% do visual pronto. E de longe, para mim, a mais legal é que o programa já vem direto com vários plugins da Boris Effects, que são alguns dos líderes em plugins de efeitos especiais que tem no mercado atualmente. E com certeza, se você conhece algum editor, ele usa algum desses plugins já. Não só do Boris Effects, como também da Open Effects e da New Blue Effects. Então, tá esperando o que para testar essa nova versão do Filmora, o Filmora 11 da Wondershare? Dá uma olhadinha no link aí na descrição e bora! Por onde começar, né, gente? Bom, vamos lá. Esse ano eu andei jogando bastante Crash Bandicoot. Eu comprei aquele Insane Trilogy que saiu uns anos atrás, que vem o 1, 2 e o 3 em versão remake com gráficos Ultra HD. E eu adoro os jogos do Crash desde que eu jogava no PlayStation 1. Inclusive, eu acho que a vibe do PlayStation 1 ainda é muito boa. E eles conseguiram manter essa vibe na versão HD. Só que os gráficos, obviamente, não eram mais aquelas coisas low poly. E eu resolvi voltar e reanalisar aqueles de PlayStation 1 bem. Isso começou a me dar uma vontade de fazer um jogo clássico estilo Crash Bandicoot que vocês não têm ideia. E eu fiquei uns meses com essa ideia só pairando assim na minha cabeça, sem nem pensar em realmente colocar isso pra frente, porque era ridículo. Eu não sei nada de 3D, a única vez que eu tentei mexer foi aquela do Shrek e deu tudo errado. Só que mais uma vez a idiotice na minha cabeça falou mais alto e eu resolvi fazer um jogo de PlayStation 1 do B-Movie, caso ele tivesse tentado copiar a estrutura de Crash Bandicoot. Uma ideia extremamente específica e bastante ridícula. E para piorar, eu resolvi fazer isso numa das engines mais complicadas de se aprender a mexer: Unreal. E essa é a história de como eu fiquei louco. Inicialmente eu achei que Unreal ia ser mais fácil de mexer, porque tu já pode iniciar o jogo por cima de uma base de jogo em terceira pessoa, então já vem com sistema de câmera, de movimento, animação, etc, tudo do personagem. Então, pô, olhando isso daqui eu pensei, só atacar o meu modelo por cima desse cara aqui, eu vou só poder focar no conteúdo pro cenário, vai ser tão maneiro. E foi aí que eu tive que ver um tutorial só pra conseguir colocar o modelo do personagem aqui pra dentro. Pelo menos como dessa vez eu tinha um destino, eu sabia que modelo eu queria procurar na internet. Um modelo do Barry. O que eu vou olhando agora, eu deveria ter especificado um pouquinho melhor quem era o Barry, porque apareceu vários tipos de Barrys diferentes. E não demorou muito tempo para eu achar o certo. Abri, carreguei o modelo e agora era só baixar ele com as animações. Depois de desligar essa animação e colocar ele na pose estática pra nunca mais querer ver aquela coisa bizarra que eu vi, eu consegui baixar o modelo. Eu já tava com o modelo e com as lindas texturas dele separados pra eu poder jogar pra dentro da Unreal. Só que quem diria, não era tão fácil assim. Eu ia ter que pela milésima vez usar aquele site das animações, o Mixamo. Então eu entrei no site e fiz um upload do modelo que eu tinha baixado, e aí o modelo já saiu com as animações certas, ou seja, o esqueleto dele já tava funcional. Bom, mais ou menos funcional, fora a bunda dele que sempre fica estranha e desconectada do resto. Claro que eu não ia perder a chance de ver o Barry fazendo capoeira, só que agora, depois que eu vi, eu não quero nunca mais ver. E aí eu comecei a baixar algumas das animações que eu precisava, tipo ele parado, ele correndo, e como ele ia ser baseado no Sonic... No Sonic? E como ele ia ser baseado no Crash, eu pensei nele girando. Só que não assim, girando de outro jeito. Tipo essa aqui, ó, essa daqui provavelmente vai... Eu não quero mais ele girando. Eu achei uma animação mais tranquila de girando, que nem sei ainda se vai entrar pro projeto ou não, vamos descobrir aí no futuro do vídeo. E aí me aconteceu um problema que eu nunca imaginei que aconteceria, mas quando eu fui jogar os modelos agora convertidos pra dentro da Unreal, eu não conseguia apertar o botão de OK,
porque ele tava fora da minha resolução da minha tela. Mas não é culpa deles que a resolução do meu monitor é toda cagada. Quer saber? Mentira, é sim, vai tomar no cu. E aí já tava ele lá, importado e maravilhoso dentro da Unreal. Inclusive ele já tá aí agora, ó. Vocês estão vendo ele? Não, calma aí, deixa eu dar uns 900 mil de zoom. Tá aqui o filho da puta. E ainda por cima, todo transparente, cagado. Pude conseguir arrumar a textura dele. Eu fiz essa parte aqui, que se provou completamente inútil. Então só deixa eu mostrar pra vocês, eu pensando que eu tava fazendo a coisa certa, ó. Porque era assim no Unity que fazia. Então eu tava lá bem espertinho fazendo, ó. Mandando bem, porra, mandando bem. Agora eu tô aqui em outro lugar depois de ter apagado tudo que eu tinha feito, porque eu estava fazendo no local errado e da forma errada. Ai. E aí sim, vem a parte divertida da programação em sistema de nodes. O que são nodes? Sei lá. Olha, eu vou te ser sincero, essa parte que não foi muito divertida não. Principalmente que o método de programar as coisas de cada programa é muito diferente. Então tudo que eu sabia de Unity não se aplicou aqui. Eu fiquei bem perdido tentando entender como é que eu fazia pra existir. E aí quando eu pensava que eu tava acabando, eu me liguei que eu não tinha baixado a animação de pular. Eu peguei até o giro escroto aquele, mas pular nada. Escolhendo um pulo. Legal. Agora que eu já tinha baixado essa animação de pulo irada aqui, eu podia passá-la pro programa. E aí vem mais uma parte super divertida minha programando, em que eu acho que o highlight do momento foi eu me batendo de leve no microfone. Verdadeiramente divertido. Mas depois de um snip, um snap, um programa não sei o que, dali uma variável, dali um negócio que eu nunca vi o nome de lá, eu consegui colocar o personagem, coloquei a colisão do personagem dentro dele e agora era só testar. E eu não vou mentir, eu tava muito animado, porque era a primeira vez que eu ia ver esse modelo em ação. Bom, claramente ele tava muito durão e não estava... Essa frase ficou... Claramente ele parecia a primeira estátua móvel do mundo. E algo tinha dado muito errado na minha programação. Então eu voltei lá, mexi de novo no e consegui colocar a animação de correr. E aí eu descobri que a animação de correr tava setada para ele se mexer mesmo, de verdade, quando corresse. Dava esse efeito estonteante, absurdo. Eu tive que ir lá no Mixamo baixar de novo a animação de correr, só que dessa vez com o modo estático ligado. Por que que já não vem com o modo estático ligado? Quem é que quer que o personagem saia andando de verdade numa animação 3D? Com fungo. Pelo menos começou a finalmente dar certo o projeto. Ele conseguia subir nas paredes e sair andando no ar, caralho. Eu pude observar que esse projeto ia custar alguns neurônios. Liga pra mim, esses dois notes, que merda. Eu acho que vocês não estão prontos pro resultado. Depois de muito trabalho, a gente tinha um Barry que conseguia pular, e só pular, e cair no meio do ar, e com a bunda toda mole. Eu até consegui trazer a corrida dele de volta, mas sendo sincero, o pulo eu ainda não arrumei, e não sei se até o fim desse projeto eu já vou ter arrumado. Esperem para ver. Mas eu já tava ficando um pouquinho cansado de ficar programando essas coisas insanas, então eu resolvi implementar uma caixa simples do jogo. Obviamente, como tudo daqui, roubado diretamente de Crash Bandicoot. Se eu falasse que essa parte foi difícil, eu estaria mentindo e não ia ser pouco, porque eu simplesmente peguei a textura da caixa, salvei, fiz um cubo e joguei por cima dele. E agora a gente tinha a nossa primeira caixa. É a caixa do Crash. Eu já tava ficando feliz porque eu já tava cansado desse cenário acinzentado horrível que vem de preset. Mas se vocês não se lembram, eu faço questão de lembrar os senhores de que a ideia é fazer um jogo com visual de PlayStation 1. E eu já vou deixar bem claro aqui que eu falho miseravelmente nessa parte. Vários dos modelos que eu usei nesse projeto não eram low poly o suficiente para ser de um PlayStation 1. Porém, uma coisa legal que eu fiz foi aprender a colocar um shader e configurar ele dentro da Unreal para deixar o gráfico mais pixelado, colocar um pouquinho de uma névoa, colocar um efeito de jittering que também ajuda bastante a aparecer com o PlayStation 1 e principalmente a dar um warp nas texturas, que é tipo, sei lá, elas ficam meio que tremendo quando tu anda por aí no PlayStation 1, é bizarro. Aí eu passei um bom tempo configurando um negócio que prometia que ia me deixar explodir as caixas, né, tipo, sem eu ter que fazer modelos dela quebradinha, mas eu ainda não acabei de implementar isso enquanto eu estou gravando esse áudio, então ignora.
E Vitor do futuro, por favor, consiga. Mas pelo menos, como eu falei pra vocês, o lado bom da Unreal é que muitas coisas já vêm prontas. Então era só eu ligar uma coisa que a gravidade toda já funcionava. Esse dia todo do projeto, na verdade, eu resolvi dedicar a fazer o cenário. Então eu já ia começar a tentar replicar mais ou menos esta linda imagem aqui do Crash. Então eu comecei pegando uma textura de folhagens assim pro chão, colocando ela no material e jogando ela pra cima do chão, que ficou uma grande bosta. A textura tava nojenta porque ela tava esticada, ao invés de ser repetida várias vezes como era pra ser. Então eu mudei o tipo de terreno do chão, refazendo um chão inteiro, mas pelo menos agora eu tinha total controle da forma desse chão, podendo fazer ele subir ou descer. E de início eu até pensei em fazer o terreno todo quebrado assim, só que eu exagerei um pouco e tava horrível de se movimentar. Pra não falar dos bugs bizarros que estavam acontecendo quando eu levantava esses terrenos. Ignora isso aí, vai. E aí quando eu finalmente tentei colocar a textura do chão, ele simplesmente não aplicava. Eu tinha feito esse chão 100% novo só pra aplicar a textura direito e ela não ia. Mas por alguma razão a da caixa ia, que era uma beleza. Só que como eu não ia aguentar viver num mundo de madeira infinita, eu perdi um tempão aprendendo a colocar essa textura direito. Só que quando eu consegui colocar ela, bom, primeiro que ela não tava repetindo certo, tava toda dividida e bizarra, mas tava uma vibe meio Play 1, sabe? Cenário bem precário. Só que uma coisa que tava quebrando muito a vibe Play 1, fora o modelo de Play 2 do Barry, era essas luzes fortes no chão. Pra vocês foi segundos, mas eu fiquei muito tempo tentando tirar essa porra desse brilho do material do chão, mas eu consegui. Agora tava 2 vezes mais precário e é assim que a gente quer. Essa parte aqui é engraçada, ó, tá vendo toda essa arrumação de terreno, esse levanta, esse abaixa, esse opa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Foda-se, eu não usei nada disso no fim, legal, né? E sabe a textura de chão que eu fiquei horas tentando arrumar, perdi um puta tempão da minha vida fazendo ela? Então, eu não gostei dela e troquei por essa areia. Aí vem uma parte triste em que eu fiquei horas tentando aprender a editar cubos para poder fazer as formas do lado dos cenários, né? Horas que foram jogadas fora porque eu não conseguia, até que finalmente eu descobri como fazia e comecei a tentar fazer as muralhas aos lados assim do centro do cenário. E vou te dizer, olhando agora assim, não parece que eu tava tão perdido, parece até que eu sabia mais ou menos o que eu tava fazendo, ó, que da hora que tá ficando esse cenário, ó, paredão irado. Então eu perdi tudo isso daí, porque quando eu entrei na hora de colocar as texturas, né, eu queria colocar a grama na parte de cima e fiz essa textura especial que era um intermediário, que passava da terra, né, da areia pra grama. E era só sorriso e diversão até que eu coloquei no modelo e ficou completamente torto. Aí eu fiquei uns 1000 minutos arrumando isso pra me ligar que quando eu fosse colocar no lado, ele ia ficar quebrado de novo. E eu tinha 1 milhão de lados. Mas aí eu tive uma ideia genial. E se eu já partisse de um bloco que tá com todas as texturas certas e só esticasse ele pro lado? Isso não ia fazer ele manter o local das texturas? Porque ele simplesmente resolveu antes, não quero funcionar. Puta. E quando isso deu errado, eu abandonei qualquer tipo de razão. Meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho, faculdade. Eu me prestei pra fazer toda a barreira de novo e agora ajustar todas as texturas perfeitamente retilíneas. Só que obviamente a parede não podia ficar reta desse jeito. A gente tinha que arrumar um pouquinho a estrutura dela pra ela ficar mais legal. E pra chegar nesse efeito era só puxar esse ladinho aqui pra frente e ela já ia ficar... Aparentemente não importava qual alteração tu fizesse, tu ia perder aquela informação sobre a textura. Então eu simplesmente taquei o foda-se pra isso, porque isso aqui é um vídeo de diversão, é pra eu e você nos unirmos e rirmos. Então eu fiz tudo ser grama e deixa pra lá, viu? Pelo menos o legal disso ter acontecido é que eu posso mostrar pra vocês uma ferramenta nova da Unreal, o Momento Alura! Quer aprender sobre modelagem 3D, programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Quer ir um passo atrás e aprender uma programação desde o início?
também tem na Lura. Você se matricula na Lura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Lura vai ter algum curso para você, porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema Please, que acredite se quiser é o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. Fiz uma cópia da parede da esquerda na direita e agora a gente tinha duas paredes espelhadas que a gente podia andar no meio. Só que tava muito grande o espaço entre uma e a outra e também não tava passando ainda a vibe Crash que a gente buscava, né? E esse buraco aqui tu ignora se não te mata. Pra ajudar também na ilusão que a gente tava no meio de uma floresta, eu fiz esse paredão aqui com uma textura de grama que ia simplesmente nos prender nesse ambiente mesmo, era pra ficar claustrofóbico o negócio. E por mais que essas paredes tenham adicionado um sentido de um rumo pra gente nessa vida, a gente ainda precisava de detalhes, né? Porque tava tudo só quadrado e podre. Então eu fui de novo lá no famoso Sketchfab pra tentar encontrar uma planta que se parecesse um pouco com as plantas tropicais que aparecem nos Crash. E de alguma forma eu descobri que esse tempo todo tinha um cenário inteiro do Crash pra baixar no Sketchfab. Mas pra sorte da minha sanidade, esta porcaria crashava até o meu Blender quando eu tentava abrir e simplesmente se negava. Porém, pro azar da minha felicidade, eu ia ter que eu mesmo seguir fazendo o cenário. Baixei um pacote de plantas que não eram super ultra HD, mas ainda estavam 2 vezes melhor do que um PlayStation 1 e comecei a ajustar elas no cenário, fazendo tipo várias cópias da mesma e indo espalhando elas por aí. Ah é, e em algum momento eu fui clonar essas caixas e eu apertei muito rápido em algum lugar. A minha câmera fez isso aqui e eu tive que reabrir o projeto porque eu não tinha ideia de como arrumar ou o que tinha acontecido. Esse também foi o momento que a câmera começou a me incomodar muito, porque ela estava sempre num ângulo errado, então eu tentei deixá-la mais parecida com o ângulo que tem no Crash Bandicoot. Afinal, essa é a ideia do vídeo. E aí sim eu comecei a fazer 9 trilhões de clones de plantas pra lá e pra cá, até ter um caminho um pouquinho mais povoado, mas ainda podre igual a cara do Barry. Mas eu não queria fazer todos os tipos de plantas serem iguais, né? Então eu comecei a tentar colocar esse tronco mais grosso que ia ter tipo uma palmeira, sei lá, na ponta, que ficaria diferente do resto. Foi aí que aconteceu essa aberração feia pra cacete, que pelo visto não sei o que aconteceu com o pacote, ou se eu baixei errado, mas não me parecia esse aqui ser o topo correto dessa planta. E se for, ficou bem feio. Minha solução para isso foi não solucionar isso e ignorar, o que na verdade se prova mais funcional do que vocês imaginariam, porque eu só coloquei umas 5 dessas de cada lado e aí já tava bem mais povoado. Eu não queria deixar o fim da fase sem nada, né? Só chegar a uma parede com grama. Então, me baseando um pouquinho no Crash Warped, eu resolvi colocar tipo esse portal aqui, que no momento tava uma bola de grama. Mas pegando uma textura nada a ver qualquer da internet em 1 segundo, a gente já tinha algo que podia se passar por um portal poligonal. Tu pega no bilhete. Também reparei que as plantas estavam com aquele efeito de oleosidade, que a luz bate e fica super brilhoso, isso não acontecia no Play 1, então tirei fora. E não, eu não me esqueci que normalmente os cenários do Crash tem algum tipo de elemento, tipo um pilar de um templo, uma coisa assim. Só que o mais simples que eu consegui achar foi esse, todo cheio de polígonos e ainda por cima egípcio. Mas vai ter que servir. Tá aqui o nosso amigo pra dentro do programa e já comecei a tentar articular mais ou menos onde é que ele ia ficar. Depois de povoar bastante o cenário com esses pilares, eu resolvi começar a ir de um em um, meio que deixando eles um pouquinho tortos, cada um do seu jeito, porque eu sei que nos Crash sempre tinha algum pilar caído, um pilar completamente torto, que também serve até como um obstáculo pra você ter que pular por cima, né? E fica mais legal o cenário, parece mais um lugar que realmente existe e as coisas estão caindo com o tempo. Também tirei alguns segundos pra colocar umas caixas no meio do cenário, pra imaginar mais ou menos como é que vai ser no futuro, né? É um pouquinho melhor que isso, eu espero. E por mais que ele tivesse começando a se parecer um pouquinho mais com o Crash, ele ainda tava faltando alguma coisa. Não sei se era iluminação exatamente. Eu sei que não tem sombras desse jeito no Play 1, então talvez tirar isso. Ou será que eram as asas do Barry que até agora eu não tinha arrumado? E quando eu finalmente arrumei, não sei nem se dá pra chamar isso de arrumado. Mas vai ficar assim. Minha primeira solução pra isso foi dar um pouquinho de uma luz colorida no cenário, pra dar uma vibe mais dia ensolarado, sei lá. Só sei que só isso já ajudou a passar uma atmosfera mais Crash Bandicoot. O chão também tava muito plano pra uma floresta e os chãos do Crash também não são 100% planos, então eu comecei a dar umas engravidadas no chão. Também abri um buracão enorme que eu ainda tenho que depois colocar um trigger pra avisar que é pra tu morrer quando cair aqui, senão tu fica realmente preso.
E por fim eu desliguei todas as sombras, o que eu acho que ajudou no sentimento, mas ao mesmo tempo me deu uma saudade delas. Aí só pra me distrair um pouquinho e ficar um pouco feliz, eu resolvi testar se esse jogo tava realmente vendendo a ideia de que ele era um jogo entre Play 1 e Play 2. Então eu mandei uma mentira muito forte pro Humilde, mandando um print do meu jogo e dizendo que ele era um beta perdido aí que tinha vazado do jogo do Bmove. E incrivelmente ele não só não questionou nada, como ainda por cima chamou de cagado, ou seja, ele realmente achou que isso era real. Agora que eu tinha um pouquinho mais de confiança nesse projeto ridículo, eu podia ir pro meu primeiro grande desafio, que era aprender a configurar um ataque. Pra fazer isso eu iniciei colocando um botão pra poder atacar e avisando o personagem que quando ele apertasse esse botão era pra ele tocar a animação. Agora que a animação tava tocando, eu precisava avisar pro player que ia criar uma colisão dentro dele e que quando essa colisão se batesse numa caixa, a caixa ia quebrar. O que eu acredito que seria bastante simples se eu não tivesse só 6 horas de treino nesse programa e não fizesse a menor ideia de nada do que eu tô fazendo. Meu primeiro resultado foi uma bola gigante que quando eu batia nas coisas não acontecia absolutamente nada, pelo menos tocava a animação, que já era alguma coisa. Já o segundo resultado foi esse aqui. Porra, que legal! A cada tentativa eu até fazia algum progresso, tipo, eu comecei a conseguir lançar as caixas, elas quebravam, sei lá, se espalhavam, na verdade, como se fosse um saco de laranjas. Seria até hilário se não fosse tão triste que eu tenho 2 horas de gravações de eu tentando fazer as coisas funcionarem e cada uma é pior que a outra. E foi aí que eu entrei em depressão total, eu não conseguia fazer nada do que eu queria, eu sabia o que eu precisava fazer, só que eu não sabia como fazer isso nesse programa, e isso estava me deixando louco. Então, ou eu pedia ajuda pra alguém, ou eu desistia. E foi aí que felizmente me lembraram que um cara que eu já conhecia e que já tinha trabalhado em outros projetos comigo, o Bakudas, sabia mexer nessa geringonça maldita. Então quando eu mais precisei de ajuda, ele tava lá e conseguiu me auxiliar. E isso que tá passando na tela pra vocês agora são as correções que o Bakudas fez. Ele adicionou coisas onde eu não tinha, arrumou sistemas inteiros e tudo isso sem nem eu ter pedido nada. Eu só mandei meu projeto pra ele dar uma olhada, pra ele me ensinar depois e ele saiu fazendo tudo sozinho. Claro que como eu queria aprender, eu acabei não usando as coisas que ele fez, ele me ensinou a fazer elas e aí simplesmente a gente usou de base o que ele tinha feito antes. Mas mesmo assim eu só quero separar essa parte para agradecimentos a ele, porque sem ele isso aqui não teria sido possível e todas as paredes que eu me bati daqui em diante foi ele que me ajudou. Só que antes de eu ir numa chamada com ele para ele me auxiliar, eu queria ter algumas coisas prontas, então eu peguei um modelo de um inimigo. Aproveitar que aqui dentro do The Models Resource eu encontrei essa aranha aqui. Vou pegar esta aranha e enfiá-la na minha bunda. Por que que no mundo das abelhas uma aranha é uma aranha e não uma personificação de uma aranha, eu não sei. Mas pelo menos isso nos dá desculpas de sentar a porrada nela. E também aproveitei para pegar um item coletável, né? Que seria como se fosse as Wumpa Fruits do Crash, só que o equivalente para uma abelha. Que sei lá porque na minha cabeça eu pensei um girassol. E ficou isso. E finalmente em cal com ele, ele começou a me explicar as coisas e meu Jesus, isso aqui, olha, era digno de uma daquelas montagens de filme, um momento de treino para um torneio de luta, porque foram quase 2 horas da gente quebrando a cabeça, alterando um monte de códigos e em situações fazendo até tudo do zero pra poder fazer essas malditas dessas caixas funcionarem. Sério, se colocar a música de hacker aqui, parece que a gente tava tentando, sei lá, entrar no sistema do militar americano e desviar um míssil. Senhor, venha ver isso! Os hackers! Oh não, eles entraram no mainframe! Mas o que eles estão querendo no nosso mainframe, porra? Senhor, eles parecem estar adicionando um girassol! Agora que eu já tirei isso do meu sistema, eu posso voltar à programação normal? Literalmente? Só nessa chamada o Bakudas conseguiu me ajudar com o ataque do player, a fazer as caixas quebrarem, a spawnar o girassol e poder coletar ele, exceto por esse bug bizarro que uma hora o girassol conseguiu me chupar pra dentro da colisão dele.
Deu um pouco de agonia. Ia colocar a aranha pra andar pra frente e pra trás. Ela só não virava ainda, mas era o que deu pra fazer no tempo que a gente tinha livre. E uma coisa engraçada é que como o player ainda não tinha sistema de morte, você podia subir na aranha e ficar andando pra lá e pra cá como se fosse um cavalinho. No dia seguinte eu fui tentar sozinho fazer alguma coisa e voltei a fracassar tremendamente. Eu não conseguia fazer algo tão simples quanto fazer uma aranha virar de costas quando encostasse numa parede. Só que depois de 2 horas falhando igual um imbecil e fazendo alguns dos bugs mais bizarros que poderia ter feito, inclusive cancelando o movimento da aranha ou deixando ela nada ameaçadora. Bom, dentro do jogo, né? Porque na vida real ainda é bem grande isso daqui. O negócio chegou num ponto que eu não aguentava mais e fui de novo pedir ajuda pro Bakudas, agora me sentindo muito mal. Depois de muita ajuda do Bakudas, eu consegui fazer uma aranha virar. É sério, eu tô realmente ficando mal já com esse programa, não tô nem zoando agora. Não, é sério, eu não tô zoando mesmo, eu tô bem triste. De verdade. E eu não faço ideia do porquê eu não parava, mas eu queria sempre adicionar mais coisas, e era sempre coisas que eu não sabia como fazer. Só que agora eu ia tentar sozinho e ia focar. Será que eu consigo? Será que eu consigo fazer um negócio girar sozinho? Vamos ver. Set rotation. Ah, o cara é bom, pai. Calma aí que vai dar bom, gurizada. Porra, sentiu? Brincadeiras à parte, a Unreal tava alugando um triplex na minha mente. Eu tava começando a ficar louco. Eu me demito, velho. Eu me demito. Como é que... Ai, caralho. Até que do nada, o primeiro milagre aconteceu. Mano do céu, eu programei alguma coisa e ela aconteceu. Visualmente era só um girassol girando, mas o significado daquilo era muito forte. Isso queria dizer que eu tava começando a entender como as coisas funcionavam. Será que eu conseguia fazer esse girassol ir pra cima e pra baixo como se estivesse flutuando? Vamos ver se eu sei fazer ele ficar indo pra cima e pra baixo. Vamos ver. Ser bem honesto pra vocês que eu tô só meio que tentando assim. Toma! 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 Mano, eu vou chorar. Que alegria! Que alegria! Será que eu conseguia programar pro personagem identificar quando se batesse na aranha e o jogo resetar? É a hora da safada, é a hora... eu não sei o que eu tô fazendo. Hora da verdade... Yes! Yeah! A partir daí eu consegui perceber que tava ficando um pouco mais fácil pra mim. Usando as coisas que eu tinha aprendido antes, agora eu conseguia programar outras animações, tipo ele morrendo pra quando ele tocasse na aranha. Usando os conhecimentos das programações que eu tinha feito antes, agora eu conseguia programar essa animação pra rodar. E não tava perfeito, mas eu sentia que eu conseguia arrumar, que eu sabia o que tinha que ser feito pra arrumar aquele problema. Então eu ia lá, colocava aquilo e funcionava. E eu acho que de uma certa forma dá pra se dizer que o jogo do B-Movie de PlayStation 1 falsificado me confirmou uma suspeita que eu já tinha há muito tempo. Eu era sim capaz de pegar uma foto do girassol e conseguir transformar isso numa HUD pro jogo ter uma interface. Eu conseguia roubar a fonte do Crash Bandicoot e usá-la como um contador de quantos girassóis tu pegou. No fundo agora eu sentia que nenhum problema ia realmente ficar na minha frente. Podiam ter girassóis que colidiam em mim e não me deixavam passar, mas não tinha ajuda de algum amigo ou paciência no mundo e treino que não ia me fazer conseguir atravessar eles como se não fosse nada. E no fim, eu passei de não conseguir fazer um sequer node funcional para ter tudo isso aqui escrito em apenas um objeto e funcionando. Então é isso. Se tem alguma coisa que você quer muito fazer, busque ajuda, busque algum amigo, busque algum curso, busque algum tutorial, busque algum lugar que vai conseguir fazer você chegar nesse seu objetivo. E mais que tudo, tenha bastante paciência consigo mesmo, porque você não é tão burro quanto você acha. Putz, eu esqueci de colocar o trigger no buraco. Pô!